Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. De fato, você tem que começar o dia em alto astral. Mesmo diante das dificuldades, problemas que se enfrenta, estes não podem tirar de você o ânimo para ir em busca da solução deles. Olha, gente, é importante sempre lembrarmos, eu até me torno repetitivo aqui, pois eu lembro sempre que quantos outros problemas eu já venci? E aí eu pergunto a você, quantos você já venceu? O que hoje você enfrenta é mais um. Diante de tantos que você já venceu e tantos que virão e você vencerá. Então não se sinta menor ou derrotado pelo problema atual. Ah, Júlia, porque você não sabe o tamanho do meu problema. Claro que eu não sei, mas eu sei de algo que é verdadeiro, que esse problema ele não é eterno. Agora eu sei também que você é eterno e você supera todos eles, todos. Então, estamos no domingo, e eu te faço uma pergunta. Você se sente só? Você se sente só? Responde para você mesmo, não responde para ninguém não, é para você mesmo. A pergunta chega na sua cabeça começa a fermentar. Sabe aquele barulhinho de computador, quando ele está ali processando? Sua cabeça fica desse jeito, né? Mas de fato, você se sente só? Porque há muitas pessoas que vivem no meio de um monte de outras, mas ela está sozinha. Sabe por que ela está sozinha? Porque ela não consegue expressar aquilo que ela quer. Então ela fica só. Você nunca sentiu isso? Você pensa diferente daquelas pessoas e não pode falar. Então você está sozinha. E eu vou dizer mais. Olha, hoje vivemos uma pandemia de pessoas, uma pandemia de depressão. Pessoas deprimidas. O que é a depressão senão a solidão? A solidão do cérebro, ele vai se deprimindo. Bom, eu vou deixar que o nosso irmão Dom Carlos Ramires, que vai abordar esse tema e que hoje no programa representa a espiritualidade e nos oferece muito conhecimento. Vou deixar para ele falar sobre esse tema e aí nós iremos complementar com a nossa visão, pois aqui nós estamos para estudar. E eu fico feliz, sabe? Fico muito feliz em ver essa quantidade de pessoas como você procurando conhecimento, procurando aprender. Eu separei aqui, em nome de todos vocês que acompanham Madrugada com Deus, 10 pessoas, para que essas 10 possam te representar onde quer que você esteja. Ó. A Vaneide de Manaus, a Maria Aparecida de João Pessoa, a Maria Elizabeth Freitas do Rio de Janeiro, a Ivani Silvestre de Goiânia, a Poli de Belo Horizonte, não é Poli, é Poliana de Belo Horizonte, a Silvana Capuá de Feira de Santana, Ana Rita Almeida, Madre de Deus na Bahia, cidade Madre de Deus na Bahia, Dila Duarte diz que mora na roça. Um abraço a você que mora na roça. Márcia, oh meu Deus, Jacira do Mato Grosso e Maria Paula Coelho da Angola. Essas 3 pessoas representam todos vocês que estão em busca de conhecimento, de força, pois a força está no conhecimento para dar seguimento a esta obra maravilhosa que é a sua vida. A sua vida é essa obra. E é você a construtora. Além de construir a obra, você também é arquiteta ou arquiteto, tá? Você, mulher, é arquiteta da sua vida. Você, homem, é o arquiteto da sua vida. Além do arquiteto, também é o mestre de obra. Sim, o pedreiro, o construtor, o eletricista. Você é, de fato, aquele que está levantando esta grande obra que é a sua vida. Bom,
Vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir Dom Carlos Ramires. Hoje, domingo, e olha, não tem melhor representação da família do que a mãe. Tem, me diga, tem? Hein, mãe? Mãe que é mãe que tem mãe. Diga para mim, existe maior representação da família do que a mãe? É engraçado, né? O Gilberto sempre fala isso. Quando a gente vai na casa dos nossos pais, normalmente a gente diz assim, eu vou lá na casa da minha mãe. Como se o pai não estivesse lá, né? É a casa dos pais, onde eles moram. Mas normalmente a gente fala, eu vou lá na casa da minha mãe visitar meu pai. Oh! Engraçado, né? Porque a mãe representa a família. Então, representando a família, humanidade, a família terrestre, Maria Santíssima. Então, elevamos o nosso coração a esse coração amoroso dessa mãe da humanidade. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Ai do mundo se não fosse a missão de Maria Santíssima de acolher a todos os sofredores em seus braços. Ai do mundo, de fato, se não fora a missão deste Espírito que fora incumbida pelo Cristo Jesus, ou esse Espírito que foi incumbido pelo Cristo Jesus, de estar a amparar a todos nós. Sabe, às 6 horas da tarde nós fazemos a prece da Ave Maria, a hora do Ângelus. Foi a hora que foi anunciado a Maria Santíssima que o Cristo Jesus viria a esse mundo por intermédio dela. Olha só, quem é esse Espírito que tem essa honra de ser a representante da Mãe do Cristo planetário? Só pode ser um grande Espírito muito amoroso para se incumbir de representar a Mãe de Jesus. Então, esse poderio que é amor é usado a favor de toda a humanidade. Então, a hora do Ângelus é importante para que recebamos em nosso lar Maria Santíssima e os seus falangeiros. Bom, vamos passar então a palavra à espiritualidade. Hoje quem representa é nada mais, nada menos que Dom Carlos Ramires, que nos pergunta: você se sente solitário? Você se sente solitário? Vamos lá. Contigo, Dom Carlos Ramires. Um dos maiores inimigos que você tem que lutar chama-se solidão.
A solidão acompanhada. A solidão estando do lado das pessoas mais importantes da sua vida, do qual tu não consegue abrir a boca para falar, para expressar os seus sentimentos, para poder expressar as suas necessidades, sem que haja alguém que venha apenas criticá-lo ou combater, ou achar que isso tudo é frescura da sua parte. Essa é a palavra. A solidão tem que estar sendo trabalhada em você por todo o conhecimento que você já tem. Tome cuidado com o excesso da tecnologia, que não pode impedir o diálogo. Não pode impedir você de expressar os seus sentimentos olho no olho. O inimigo está dentro de você e ele vai te podando sem que você perceba. Vai te deixando cada dia mais solitário, com sensações de fraqueza, indisposição e dificuldade de raciocinar. E isso falta o quê? Falta a disposição. Isso vai deteriorando as suas energias, tu vai ficando sem vontade. Por mais que tu veja a necessidade, tu não consegue ter vontade para poder mudar. E o que fazer? Veja o que foi ensinado durante todo esse tempo. Quando passamos a vocês usarem da água do alecrim, para que pudesse fazer com que o cérebro acorde. O cérebro precisa estar acordado diante dos planos que você tem. Os cuidados com o fígado. Muitos não assimilam uma coisa a outra por falta de conhecimento, sendo fígado e intestino fontes geradoras de energia. Se não cuidar da funcionabilidade deles, o seu corpo não produz energia. A sensação de fraqueza e mal-estar aumenta a cada dia. Isso gera indisposição, dores no corpo, e com isso você não consegue vislumbrar um caminho novo, uma visão nova sobre todas as coisas que você precisa resolver. Aí você começa a ter problemas no seu trabalho, sua produtividade, o senhor não consegue fazer as contas devidas para manter o seu orçamento equilibrado, pelas indisposições que vão sendo geradas por si mesmo. Obrigado, Dom Carlos Ramires, obrigado por essa aula. Vamos estudar o que esse Espírito nos traz de conhecimento? De fato, será que realmente não somos nós que nos isolamos? Será que realmente nós deixamos de falar aquilo que pensamos com receio de desagradar aquele grupo que convivemos? O grupo está falando disso e disso. Eu tenho que ficar na moda, eu preciso falar disso também, eu preciso. E por não conseguir estar na moda, acaba se frustrando e entrando em depressão. Isso acontece muito com os jovens. Por não conseguir ter um smartphone de alta tecnologia, né, da última geração, se sente excluído. Muitos jovens se sentem excluídos porque não está na moda, não consegue acompanhar o grupo e aí não consegue mais se expressar, começa a se isolar, começa a se sentir inferior. Pronto, é suficiente para se deixar deprimir. É importante o diálogo com os nossos jovens, com os nossos filhos, para observarmos se realmente, será que ele está bem? Porque na nossa frente, pais, estou falando como um pai, a postura é uma, mas diante dos colegas, diante do cotidiano deles, os filhos, os jovens, os adolescentes, a postura é outra. Então nós precisamos embarcar na vida deles, precisamos nos aprofundar na vida deles para entender e evitar que eles entrem em depressão. Sim, por isso que a interação, o diálogo, não adianta eu querer que ele venha para a minha vida, eu tenho que ir na vida dele. Não adianta você exigir do seu filho que ele tenha a mesma postura que você, porque ele não vai ter, a cabeça é outra. Somos nós, adultos, pais, que temos que embarcar na vida deles. Mas que tolice, Júlio, eu não vou ficar aí fazendo essas tolices que esses jovens fazem, porque eu tenho mais o que fazer. Tá bom, não tem problema.
Lá adiante você vai ter que parar o que você tem a fazer para dar esse socorro que você não deu quando adolescente. Para um pouquinho, vá viver essas besteiras como a gente, como os adultos acham, mas vá viver a besteira do jovem, porque aquilo é importante para ele. Eu tenho um jovem em casa, 17 anos, hoje está focado em moto, adora moto. Vem me falar de quê? Vem me falar do mundo espiritual? Não, ele vem falar de moto. Aí eu vou dizer para ele, filho, isso é tolice, vamos falar do mundo espiritual. Não senhor, vamos ouvir o que ele tem a pensar sobre moto, não é, Caio? Então vamos ouvir. E aí vamos interagir. É um momento. Isso é amar. É você viver o momento com aquele que você ama. E aí ele vai amadurecendo com o passar do tempo. É isso. Embarque na vida do seu filho para que você possa dar a direção para ele. Bom, vamos dar seguimento? Passamos agora ao segundo trecho dessa aula que Dom Carlos Ramires vem nos trazer. Não para de estudar, não. Não parem de ler. Não arruma desculpa. Tem gente que fala que não tem tempo para isso. Vai passar a vida inteira andando em círculo, não vai chegar a lugar algum, vai desencarnar e vai lamentar que perdeu muito tempo reclamando, enquanto teve todo o tempo para mostrar a grandeza que há em você. Não perca tempo com bobagens. Não perca tempo com futilidades. Invista o seu tempo em conhecimento. Não tenha preguiça. Aprenda de tudo, principalmente a lidar com o ser humano, porque é com ele que você vai ter que viver, com ele que você vai ter que interagir, é com o ser humano que você vai crescer. Não se isole. E lembre-se, você não tem só essa vida. Sua próxima vida você vai dar continuidade da onde você parou, com as consequências de tudo que você fez. Tudo e todas as coisas, boas e ruins. A escolha é sua. Às vezes, Deus coloca uma pedra gigante na sua frente para você não cair num precipício. Às vezes, Deus te tira tudo que está nas suas mãos para você não se perder. Às vezes, eles tiram algumas coisas de vocês para vocês repensarem toda a vida de vocês. Então nunca lamente nada, não. Sempre há quem que enxerga mais além do que o seu olhar. Lembre-se disso. Sensacional, não é? De fato, não se isole, não diga que não tem tempo para aprender. Pelo amor de Deus, por isso que eu repito aqui, eu fico feliz em ver a quantidade de pessoas que estão acompanhando aqui o Madrugada com Deus, porque são pessoas que querem aprender, querem estudar, querem dedicar o seu tempo àquilo que é útil para a vida dela. Não estou dizendo que é apenas o Madrugada com Deus que traz utilidade, pelo amor de Deus, não temos essa pretensão de acharmos que somos o dono da verdade, nada disso. Mas eu fico feliz, eu em particular fico feliz quando eu vejo que há uma quantidade de pessoas em busca de conhecimento espiritual, querendo se responsabilizar pela própria vida. Pois aquele que busca conhecimento, ele está mostrando o seu amadurecimento e a sua responsabilidade perante a si mesmo. Um irresponsável não quer aprender, porque ele sabe que quando ele aprende, ele não tem mais que justificar o não sabia. Eu não sabia. O irresponsável gosta disso, dizer, eu não sabia, e justificar o seu erro em cima do não saber. Mas o responsável, o amadurecido, ele busca conhecer para poder mais se responsabilizar pela transformação da própria vida e do planeta que ele vive, da cidade que ele vive, da sociedade que ele vive. A começar pela própria família, afinal de contas, hoje é domingo, o dia da família, e a sua responsabilidade na família é grande.
Você sabe que dentro de um time de futebol, tem cada um dos jogadores tem um papel, não é? O time é isso, tem um papel. Tem um zagueiro, o ponta direita, ponta esquerda, a defesa, o meio-campo, o ataque, cada um tem o seu papel. E quando cada um faz o seu papel, o time ele fica forte. Ele fica muito forte. Por quê? Porque cada um está defendendo a posição em que está, mas trabalhando na coletividade, para que todos ganhem. A família é assim, é um time. Cada um tem um papel. Tem aquele que é responsável pela sustentação espiritual da família. O mais espiritualizado, o mais religioso. Sempre tem na família o mais religioso. Existe aquele outro que é mais ganancioso, que busca mais dinheiro, que é mais desbravador. Cada um no seu papel. Para quê? Para que todos ganhem. Por isso que é uma falha muito grande você se ficar parte da família, se afastar, se isolar, como o Dom Carlos Ramires disse. Você sabe que a maior dificuldade é o relacionamento humano. Está aí, Dom Carlos Ramires nos alertando sobre. Nós temos que interagir uns com os outros. Nós temos que interagir principalmente com o nosso time. Seu time é sua família. Comece a analisar qual é a posição de cada um dentro desse time. Qual é a sua posição dentro do seu time? Qual é? Será que você está cumprindo o seu papel naquela posição que Deus te colocou? O time tem que ser vencedor. O time precisa vencer. E o time precisa de cada jogador em sua posição. Bom, agora vamos estudar a mediunidade. A sala de concentração é um momento muito importante, mas muito importante mesmo. Preste atenção. Você sabe que eu já vi a sala de concentração, essas mensagens eu já vi muitas e muitas vezes. Mas toda vez que eu ouço, eu tiro mais uma lição. É impressionante. Não porque a lição mudou, mas eu mudei. A minha visão mudou. Eu amadureci um pouquinho que for a mais. E ao ouvir novamente, como eu estou mais maduro, eu consigo absorver melhor coisas que passaram despercebidas. Por isso você não pode cansar de estudar. Eu já li esse livro, não vou ler mais. Quanto tempo você leu esse livro? Eu li há uns 5 anos. Você não é mais o mesmo, não. Você não é o mesmo dos 5 anos que passou. Você agora é uma pessoa muito mais rica. Então a sua riqueza vai fazer você tirar muito mais fruto desse livro que você já leu. Bom, vamos lá. Sala de concentração, esse intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Aprendemos com o Cristo que tudo é possível àquele que crê. Tantos que andavam atrás do Cristo, pedindo a Ele que lhe impunha as mãos. Às vezes o Cristo parecia insensível, mas o Cristo sempre soube o que havia naqueles corações. E até hoje, muitas pessoas querem se curar dos seus males, mas ainda as suas ações não condizem com o que os corações querem alcançar. Nós, seres humanos, nós somos pessoas muito difíceis. Nós ainda não entendemos direito esse sentido evolutivo e ainda ficamos muito enraizados às vibrações antigas. E sempre quando somos contrariados, deixamos de falar com as pessoas, viramos as costas para as pessoas, e ao mesmo tempo queremos receber um amor que ainda nós não
que ainda nós não encontramos em nós mesmos. Nós aprendemos que o amor é Deus. O dia que nós nos preocuparmos de fato com a nossa vida e começarmos a cuidar dela direito, tudo vai mudar. Tudo muda. Mas enquanto nós formos intransigentes com as nossas verdades, o nosso organismo físico ele vai refletindo a nossa estabilidade ou a nossa instabilidade emocional. Quando sentimos muitas dores pelo corpo, sem uma causa física aparente, é porque as vibrações que nós estamos envolvidos vai contrapondo com o objeto necessário do que o corpo precisa para viver. Assim, a misericórdia do Cristo vai tendo paciência conosco para buscarmos na nossa humildade o caminho certo que devemos seguir. Como Jesus disse, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Está nos sendo dada essa verdade crística através das mensagens dos Espíritos, através do empenho em descobrirmos esse Evangelho sagrado dentro de nós, para que possamos acabar com as nossas dores. Não mais sofreremos quando a paz estiver dentro de nós e nós confiarmos nessa luz que nos guia. Em resumo, a nossa vida é o que nós a criamos. Aqui dentro da sala de concentração estão os trabalhadores, os que se propõem a fazer um trabalho de doação. Sempre antes de doarmos o que é material, precisamos doar a nossa vibração. É o que os médiuns fazem, se desdobrando nesse trabalho difícil do médium ter que se anular para que o espírito consiga se comunicar diante de todas as intempéries vividas por cada um dentro da sala de concentração. Forma-se um cerco de uma energia de proteção para que todos os irmãos que estão neste círculo consigam amenizar suas emoções e possam transcender toda a sua vontade de servir, de ajudar, de ouvir o que os Espíritos têm a dizer, de fazer o que através dessa conduta de aproximação, cada um consiga ficar bem em paz. Sala de concentração. Assuntos que são abordados, eles estão no nosso dia a dia.
estão no nosso dia a dia. Não são assuntos isolados, não são situações isoladas. A mediunidade não é uma área isolada em tua vida. A mediunidade é você. A mediunidade é a capacidade de se comunicar. Se comunicar com seres mais elevados e com seres menos elevados. A mediunidade é a capacidade de se comunicar e se comunicar bem. Você sabe que há muitas pessoas que estudam a mediunidade para falar com o espírito. Mas essas mesmas pessoas que desejam tanto comunicar-se com os espíritos não conseguem se comunicar com o espírito encarnado que está do lado dela. E ela quer porque quer estudar para ouvir o espírito, para ver espírito, e ela não está vendo o espírito principal que Deus colocou do lado dela, os seus familiares. Ué, comunicação é o propósito do estudo da mediunidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem esse desejo de aprender essa sensibilidade mediúnica, lembre-se que ela vai te proporcionar enxergar melhor as pessoas, interagir melhor com as pessoas, mas para isso você tem que querer. Não iluda-se imaginando que a mediunidade vai te dar essa condição de falar com o espírito Bezerra de Menezes. Como que pode falar com Bezerra e esquecer de falar com o seu filho, com a sua mulher? Você fala bem com a sua mulher? Você a ouve? Você a reconhece? Você sabe interpretá-la? Ontem nós falamos uma coisa. A mediunidade, ela te ajuda, sim, a antecipar-se às necessidades das pessoas. Sim. Então imagina você se antecipando às necessidades da sua esposa. Hein, esposa? Imagina você antecipando-se às necessidades do seu marido, dos seus filhos. E no trabalho? Imagina você, médium, se antecipando ao que precisa ser feito na atividade profissional. Mediunidade é muito mais do que comunicação com os espíritos. É comunicação com a vida. Com a vida. Bom, e você já está fazendo parte da nossa campanha? Você faz parte desse sonho? Uma pergunta, vai. Você tem o sonho de ajudar o próximo? Você tem um sonho de fazer o bem? Você tem um sonho de acolher pessoas que estão passando por dificuldades e ajudá-las? Eu acredito, de verdade, eu acredito que todo ser humano sonha em ser útil para alguém ou para muitas pessoas. É a proposta dessa casa, convidar você para que a sua vida ela possa ter, sim, utilidade para os seus, aqueles que mais você ama, e para aqueles que estão distantes, mas que também são nossos irmãos, seus irmãos, e precisa de ajuda. Então a casa é essa intermediária entre a sua vontade de ajudar e a necessidade de muitos de receber ajuda. Queremos sim criar um espaço holístico onde todos os recursos estarão à disposição de quem precisa e quem deseja melhorar. Para isso, estando na matéria, precisamos de condições materiais. Então, estamos aqui pedindo humildemente, se você sentir em teu coração, faça parte desta campanha, faça parte desse sonho. O sonho é este, criar um espaço. Para isso, adquirir uma sede própria, o valor que nós estamos aqui pedindo é de R$60, tendo você a condição de dar os R$60, de contribuir com R$60, nós agradecemos, mas se não tem, com o que puder, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Um bom domingo a todos. Fale com a sua equipe, fale com a sua família, identifique qual o seu papel na equipe, conversa com eles. Tá? Manda um WhatsApp, diga que ama, interaja com esses que Deus confiou a você dentro da sua família. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima.
aproximando a espiritualidade de você.